Eu sou Ana Beatriz, a enfermeira plantonista da unidade de saúde, e eu vou ter que realizar o exame da mama da senhora. A senhora me permite? No exame físico das mamas são realizados 2 métodos propedeutics, que é a inspeção e a palpação. Também utilizamos 2 métodos, que é a dinâmica e a estática. Na dinâmica, o paciente fica com os membros superiores abaixo e a gente faz a inspeção, olhando a expressão mamilar do paciente. Na dinâmica, o paciente coloca os membros superiores na cabeça, as 2 mãos, e olhamos a expressão. Em seguida, peço para o paciente colocar seus membros inferiores na cintura e fazer esse movimento. Isso, não. Deve-se observar a simetria dos mamilos, o formato mamilar, a modificação da pele, e se há também algum tipo de secreção, se ela é serosa, sanguinolenta, ou se há presença de leite, que essa presença pode acontecer quando a mulher está grávida, que pode sair o famoso colocho ou o leite normal da mama da. A mama ela é dividida em 4 quadrantes, na mama direita e na mama esquerda. Em seguida, na palpação deve ser realizado com movimentos suaves a fim de não causar dor, utilizado as polpas digitais. Vamos fazer esse movimento. Lembrando que de onde a gente começa, a gente deve terminar. E fazer a expressão mamilar. Na presença de massas, deve-se observar a consistência, se ela é aquosa, endurecida ou maciça. Também devemos observar a mobilidade, se ela é móvel, e o tamanho, ou se ela é fixa. Na textura, devemos olhar se ela é lisa, íntegra ou é casca de laranja. Deve-se realizar também a expressão mamilar, mas com um movimento preciso, com a finalidade de detectar presença de secreção, podendo ser serosas, sanguinolentas ou purulentas. Mas esse procedimento é necessário que façamos orientação ao paciente no que diz respeito ao autocuidado do exame e a realização anual da mamografia, que ela normalmente é feita, que ela é indicada a partir dos 35 anos, uma vez ao ano. Depois dos 40 anos, é indicado que se faça 2 vezes ao ano. E em casos de histórico familiar, é indicado que a paciente realize esse exame a partir dos 20 anos. Após a realização do exame físico das mamas, é necessário que deixamos o paciente confortável, agradecemos, higienizamos nossas mãos e registro no prontuário do paciente. Boa noite, meu nome é Ana Beatriz, eu sou enfermeira plantonista da unidade. E é necessário que eu faça um exame físico cardiovascular na senhora. A senhora me permite? Sim. A princípio, temos que começar fazendo a anamnese no paciente, a fim de investigar se há histórico familiar na família do paciente, como antecedentes pessoais, quais são os seus hábitos alimentares, se há um bom hábito familiar de doenças, se há histórico de doenças na família, cardiovasculares, e ainda se o paciente apresenta alguns fatores de risco, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes e sedentarismo. Nesse método, nós usamos os 3 métodos propedêuticos, que é a inspeção,
ausculta e palpação. Devemos identificar os focos, que é o foco aórtico, o foco pulmonar, o foco tricúspide e o foco mitral. É necessário que o paciente ele esteja desnudo, ou seja, sem a camisa, mas de início temos que pedir permissão ao paciente se ele nos permite que façamos o exame nele sem a camisa. A senhora permite que façamos o exame na senhora sem a camisa? Sim. Porque sem a camisa podemos ter uma ausculta melhor, porque com a camisa pode interferir e a gente não pode escutar de forma que tem que ser realizado o exame. Devemos localizar o foco aórtico, que ele é localizado no segundo espaço intercostal. A válvula aórtica. O foco pulmonar, que encontramos ele no segundo espaço intercostal do lado esquerdo. A válvula pulmonar. A válvula tricúspide, que ela é localizada no final do processo sifoide. E a válvula mitral, que é localizada no terceiro espaço intercostal. Depois que se faz a ausculta dos focos e a análise das bulhas cardíacas e a frequência, as bulhas cardíacas elas são encontradas em 2 T's, que são B1 e B2, que é TUM, que é o fechamento das válvulas de tricúspide e mitral, e o TA, que é o fechamento das válvulas pulmonares e aórtica. Se analisar o precórdio, com o objetivo de palpar as bulhas cardíacas, se elas estão normais e anormais, devemos pedir para o paciente ficar em posição de Siemens esquerdo, lateral esquerdo, e localizamos no 5º espaço intercostal e palpamos, por meio das sopas digitais, que localizam um choque de ponta. Lateraliza para mim. Podemos localizar o precócio, ele pode estar deslocado para cima quando há uma elevação do diafragma, que isso pode acontecer em mulheres grávidas, ou para baixo, que isso pode acontecer em pacientes com pneumotórax. Na palpação do precócio, podemos verificar a presença de fremitos, que representam um fluxo turbulento de sangue pelas válvulas cardíacas. A técnica é feita com a mão espalmada, com a mão espalmada sobre o precórdio. Nessa técnica também podemos esquentar a mão e colocar a mão sobre o precórdio sobre o paciente. Deve-se ainda analisar a perfusão periférica, verificando o retorno venoso, e verificar os batimentos cardíacos, e também devemos aferir a pressão arterial do paciente. Após a realização desse procedimento do exame físico cardiovascular,
Devemos deixar o paciente confortável. Devemos agradecer também ao paciente pelo procedimento. Lavar e higienizar nossas mãos e anotar tudo no prontuário do paciente. Boa noite, meu nome é Ana Beatriz, eu sou enfermeira plantonista da unidade. É necessário que eu faça um exame respiratório, um exame físico respiratório na senhora. A senhora me permite? Sim. Devemos realizar o exame com uma anamnese, que é perguntar se o paciente, por exemplo, tem alguma queixa. Se tem queixa com frequência, se há presença de tosse, se ele apresenta dispneia, que é dor ou dificuldade ao respirar, e hemaptose, que é sangue no escarro, e entre outras queixas do paciente, se ele apresentar. Nesse método, usamos os 4 métodos propeudêuticos, que é a inspeção, ausculta, palpação e percussão. Na inspeção, vamos utilizar o método estático e o dinâmico, que o estático é com o paciente parado, devemos analisar a coloração da pele, se há presença de cicatrizes, lesões. Na dinâmica, devemos observar a frequência respiratória, sendo que no adulto a frequência respiratória normal ela deve ser de 12 a 20 IRPM. Devemos analisar também alterações com relação à respiração, que são a respiração de Shine, que ela apresenta-se ser profunda e com apneia. Tem também a respiração de a respiração de Biot, que nessa respiração é a presença de ruídos. Tem também a respiração de Kusimov, que é a respiração irregular. Na ausculta devemos analisar os focos de ausculta com frequência. Na ausculta, devemos analisar os focos de ausculta numa sequência sem cruzar, analisando também os múrmuros vesiculares, os ruídos advertícios. Na palpação, deve-se palpar o frêmito, pedindo para o paciente falar a palavra 33. Devemos também analisar a expansabilidade torácica. Devemos pedir também para o paciente inspirar e expirar, a fim de analisar se há expansabilidade ou se apresenta unilateral ou bilateral. Vou pedir para o paciente. Espera ainda, viu? Repita, diga 33. 33. De novo. 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 33. Na palpação, também usamos na expansabilidade torácica. Vira aqui pra mim. Vira de frente. Vamos fazer a realização da palpação no frêmito, que é realizada, diga 33. 33. De novo. 33. Respire. De novo. Inspire. 33. 33. Inspire. 33. De novo. 33.
De novo. 33. De novo. 33. De novo. 33. A realização da palpação do frênito é realizada com uma ou ambas as mãos espalmadas no tórax do paciente, a fim de detectar o frênito. As vibrações mais fortes são sentidas sobre as áreas em que existe condensação pulmonar, que é a presença de secreção, como, por exemplo, se há um caso de pneumonia. Na percussão, o último método propedêutico usado nesse método, devemos percutir os focos de ausculta com o intuito de analisar se os tecidos estão cheios de ar e se há líquido ou sólido. Eles podem ser claro, pulmonar, que apresenta-se normal, maciço, que identificamos em estruturas ósseas, e o tipânico, que é alto, agudo, semelhante a um ressoar de um tambor. Após a realização do exame físico cardiovascular, é necessário que deixamos o paciente confortável, agradecemos e notamos tudo no prontuário do paciente. Boa noite, sou Ana Beatriz, a enfermeira plantonista da unidade de saúde, e é necessário que eu realize um exame físico feminino na senhora. A senhora me permite, caso a paciente autorize o procedimento, eu explico como deve ser feito o procedimento para a paciente, e caso a paciente ela não autorize, eu agradeço e registro no prontuário. É importante que realizamos a anamnese no começo de tudo, antes da execução do exame, investigando, por exemplo, se há queixa principal, quando foi a menarca, o histórico familiar de alguma patologia, se há atividade sexual e se há secreção vaginal. O profissional ele deve respeitar a privacidade da paciente. Devemos utilizar um lençol para cobrir o abdômen e o púbis da paciente, a fim de garantir a privacidade da mesma, da nossa paciente. Na inspeção, devemos analisar a quantidade e a distribuição dos pelos, observando também se há presença de hirsutismos e hiperticrose. Devemos salientar que a pele, nesta região, apresenta-se mais pigmentada do que as regiões do corpo. Nos grandes lábios, devemos inspecionar as características dos grandes lábios, separando-os delicadamente, observar as alterações com relação à coloração, se ele está rosado, discretamente úmido e simétrico, e se há também a presença de chatos, que são conhecidos como os piolhos, e também se há sujidades na vagina dessa mulher. Devemos observar também os pequenos lábios. As características dos pequenos lábios quanto à sua simetria. Assim como os grandes lábios, devemos estar atentos para todas as alterações descritas anteriormente. Se é a coloração, se ela está rosada ou se a mucosa está úmida. E também devemos verificar se há irritação ou inflamação nessa paciente. No canal vaginal, devemos verificar se há uma fenda vertical e devemos observar se há presença de secreções. Se houver essa secreção, devemos coletar e encaminhar para o laboratório. Devemos observar também se há presença de odor. Devemos observar a vulva e o períneo e se há alterações. Devemos avaliar ainda o clítoris, ou seja, o tamanho e o formato. Temos também os tipos de ímens. Quanto à presença de pelos em excesso, devemos realizar a tricotomia, que é a raspagem dos pelos.
e a tonsura, que é o corte dos pelos. Após a realização desse exame na paciente, devemos deixar a paciente confortável, devemos lavar as nossas mãos e notar tudo no prontuário do paciente. Boa noite, meu nome é Ana Beatriz, eu sou enfermeira plantonista da unidade. No momento, eu tenho que realizar um exame físico masculino no senhor. O senhor permite? Caso o paciente permita, eu explico o procedimento para o paciente e realizo o procedimento. Peço também permissão. Nunca esquecer de pedir permissão. A qualquer procedimento que você tem que fazer no paciente, sempre tem que pedir permissão. Caso o paciente não autorize, caso o paciente ele não conceda, devemos agradecer e notar no prontuário. Devemos iniciar fazendo uma anamnese, que é... Devemos investigar as queixas do paciente e se o paciente ele relata alguma alteração no seu órgão genital. Na inspeção, devemos observar a característica e a distribuição dos pelos pubianos. Devemos observar também a hipertricose. Devemos analisar a presença de pendículos, que são os piolhos. Devemos observar também as erupções, o esmegma, escoriações e lesões. E normalmente a pele na região genital, tanto da mulher como do homem, essa região ela é mais escura. Devemos também olhar se a pele está clara e sem lesão. Na inspeção e palpação, são utilizados os métodos propedêuticos, que são os dois, que são a inspeção e a palpação. No pênis, devemos observar o tamanho, que é muito variável, de paciente para paciente, e a forma do pênis, sendo geralmente flácido, sem curvaturas e de forma cilíndrica. Devemos retrair o prepúcio. Devemos observar a presença de esmegma e do suco bálamo prepucial. Se a presença de sujidades, se a presença de esmegma no suco bálamo prepucial do paciente, ele tem uma probabilidade a mais de ter câncer de pênis. Devemos também inspecionar a glande e o meandro urinário, abrindo delicadamente, e devemos observar se há presença de secreção. O sacro escrotal, devemos palpar delicadamente. Devemos observar o tamanho, a cor, a forma, a simetria e se há presença de lesões, nódulos, cicatrizes ou edemas. Devemos palpar os testículos, a fim também de observar o seu tamanho, a forma, a consistência. Os mesmos são sensíveis à compreensão delicada, mas não deve doer. Portanto, torna-se necessário que durante o exame seja observada a expressão facial do cliente ou paciente. Assim como no exame do reprodutor feminino, devemos analisar se há incontinência urinária, que é o descontrole urinário, ardor ou micção, hematúria, que é a presença de sangue na urina, anúria, que é a ausência de urina, disúria, dor ou dificuldade à micção, nictúria, que é o hábito de urinar à noite, oligúria, que é pouca urina, polaciúria, que é urinar muitas vezes e em pouca quantidade, a poliúria, que é muita urina. E quanto aos pelos em excesso, deve-se realizar a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, ou a tonsura, que é o corte dos pelos. Após feito isso, deixamos o paciente confortável, agradecemos, higienizamos nossas mãos e notamos tudo no prontuário.
Obrigada.